chão tremia. Um som surdo, como trovões distantes, ecoava pela savana coberta por uma névoa dourada. Frank parou, o coração disparado. Algo gigantesco se movia à frente, quebrando galhos, resfolegando com fúria. Ele ergueu a câmera, mas não era hora de filmar. Era hora de decidir entre correr ou ficar. Um rinoceronte colossal surgia da névoa, os olhos faiscando de raiva. O que o teria enfurecido assim? E por que seus passos, de repente, diminuíram quando encararam o homem imóvel? Frank respirava com dificuldade. Cada segundo parecia uma eternidade. O rinoceronte bufava, farejando o ar, como se tentasse entender quem era aquele intruso. A câmera pendia solta, balançando no peito suado de Frank. Mas então, algo inesperado, o gigante virou a cabeça, revelando uma corda presa ao seu pescoço, cortando a pele. Frank percebeu. Ele não era apenas um animal furioso. Era um animal ferido, desesperado por ajuda. O medo deu lugar à compaixão. O que ele faria agora? Frank olhou em volta tentando entender. Não havia sinais de caçadores. Apenas o som distante do vento entre as árvores. O rinoceronte não avançava mais. Apenas o observava, bufando, como se testasse sua intenção. Frank lentamente tirou a garrafa d'água da mochila e a colocou no chão. Um gesto simples, quase infantil, mas cheio de significado. Ele falava em voz baixa, como quem conversa com um velho amigo assustado. O gigante deu um passo à frente. Um só. E por um instante, o silêncio da savana se encheu de esperança. O rinoceronte abaixou a cabeça farejando o chão. Frank permaneceu imóvel, apenas observando. O sol começava a aquecer a névoa, revelando o vermelho seco da terra e o brilho úmido das lágrimas que ele não percebeu ter deixado cair. Havia uma beleza estranha naquele momento, o encontro entre o medo e a confiança. Ele sabia que não podia se aproximar mais, mas também sabia que não podia ir embora. O animal precisava de ajuda. E talvez, naquele instante, também precisasse dele. Uma brisa suave soprou, carregando o cheiro da terra e da liberdade. Frank respirou fundo e murmurou: "Tudo bem, amigo? Tudo bem?" O rinoceronte ergueu a cabeça, olhou fixamente e, num movimento lento, virou-se em direção ao horizonte. Caminhou pesadamente, cada passo ecoando como um adeus calmo. Frank caiu de joelhos, o coração ainda acelerado, mas agora cheio de algo novo: respeito. Ele entendeu que nem toda fúria é ódio. Às vezes, é apenas dor pedindo para ser ouvida. Frank seguiu os rastros em silêncio, contando os passos para manter distância. A névoa começava a subir, deixando a luz mais clara, quase dura. No chão, marcas fundas e um fio gasto de corda mostravam que a dor caminhava junto com o rinoceronte. Ele respirou devagar, lembrando do olhar do gigante. Não era ódio. Era um aviso. Vultures giravam no alto, como relógios escuros medindo o tempo. Frank não queria provocar, só entender. O rinoceronte parou perto de um cupinzeiro e virou a orelha para trás, atento a cada ruído. O vento mudou, trazendo um som fraco, um choro abafado por capim e espinhos. Frank congelou. Não parecia um bicho grande. Parecia um pedido de socorro. Se havia algo ali, era isso que explicava a fúria. O choro voltou, mais claro, como um soluço preso. Frank afastou o capim com a mão e viu, entre galhos de acácia e arame retorcido, um filhote de rinoceronte preso, pequeno, tremendo, o focinho arranhado, a pele macia marcada. O coração de Frank deu um salto. A mãe rondava em círculos, bufando, mas não avançava. Era guarda e alarme ao mesmo tempo. Agora tudo fazia sentido. A carga não era para matar. Era para manter distância, para dizer: "Meu mundo está ferido." Frank falou baixo, quase um sussurro. "Eu te escuto", pensou, em cortar o arame com um canivete. Mas um passo em falso custaria caro. O filhote puxou o corpo,
O metal rangeu, e o som cortou a alma como faca. Ele precisava de ajuda, e rápido. Frank recuou meio passo, mantendo o olhar baixo, e falou com calma para a mãe. Não vou machucar. O filhote choramingou e tentou erguer a perna. O arame chiou e a mãe bateu a pata. Firme. Frank entendeu o limite. Tirou o rádio da bolsa, procurou sinal e descreveu o lugar com palavras simples: árvore torta, cupinzeiro alto, curva seca do leito do rio. O tempo parecia esticado, como se o sol segurasse a respiração. Ele avaliou ferramentas, caminhos, vento. Qualquer barulho errado viraria desastre. O rádio chiou de volta. Recebido. Frank sentiu um alívio pequeno, mas real. Agora era segurar a linha tênue entre coragem e imprudência, e torcer para que a ajuda chegasse antes que a dor virasse pânico. Dois guardas surgiram em silêncio, andando baixo, lendo o vento, como quem lê um mapa invisível. O parceiro, João, colocou o kit no chão e ergueu os olhos para a mãe, respeitoso. Frank explicou o que viu, apontou o arame, o risco, a distância. Eles responderam com poucas palavras, esperar o veterinário. Manter calma. Desenrolaram a lona para cobrir reflexos da mochila. Esconder gestos, diminuir sustos. A mãe farejou e bufou, mas não cruzou a linha. O filhote se mexeu e chorou mais alto. O tempo ficou fino, quase quebrando. Era um jogo de cuidado, paciência e fé. Ninguém queria ser herói. Todos queriam que o pequeno respirasse sem dor. Um ronco distante de motor cortou o ar, baixo como trovão preso. A mina fez sinal para todos ficarem imóveis. O vento virou outra vez, trazendo o cheiro dos humanos direto para a mãe. Ela ergueu a cabeça, a pele vibrando, um passo à frente, depois outro meio. O filhote tentou se encolher. O arame gemeu. Frank sentiu a culpa subir e tirou, com cuidado extremo, a garrafa d'água. Empurrou pelo capim, só para mudar o foco por um segundo. A mãe cheirou, confusa, e parou. Luz quente tocou o olho do filhote como uma faísca. O motor ficou mais perto. A esperança também. Era o veterinário. Agora, cada respiração tinha um valor imenso. O próximo gesto teria que ser perfeito. O silêncio ficou pesado, como se a savana inteira prendesse a respiração. O Dr. Paulo levantou o dardo, mediu distância, contou no dedo 3, 2, 1. Frank manteve os olhos na mãe, pronto para se fazer pequeno se ela avançasse. A mina e João dividiram tarefas com gestos curtos. Sem ruído, ela vigiaria o flanco, ele prepararia a tesoura para o arame. O filhote gemeu. Um som fino que atravessou a pele de todos. O dardo cortou o ar com um assobio curto e certeiro. A mãe arregalou as narinas, deu um passo firme, outro mais tenso, e encarou o grupo. Por um segundo, parecia que a terra ia rachar. Frank sentiu o mundo encolher ao tamanho de uma respiração. Então, o efeito começou lento, como chuva, chegando de longe. A cabeça da fêmea baixou um pouco. O tempo ganhou uma fresta. A missão, porém, ainda era um fio mexer no laço sem quebrar a confiança. O corpo da fêmea oscilou. Forte, mas já um pouco pesado. A mina sussurrou para o vento, como se falasse com a própria terra. Calma. Vai passar. O Dr. Paulo observou a respiração, contando em silêncio. Cuidado para não apressar. João se moveu como sombra, ajoelhando ao lado do filhote sem tocar. Frank apontou para o arame, indicando o melhor ângulo, e deslizou a garrafa para que o pequeno focasse em algo menos dolorido. A mãe deu um passo em falso, quase um tropeço, e parou com a cabeça baixa.
O coração de todos bateu junto. Paulo assentiu. Agora, o plano era simples e arriscado. João cortaria. Frank seguraria o galho. A mina cobriria os olhos do filhote por segundos. Tudo teria que caber dentro de uma única inspiração. No primeiro corte, o metal cantou agudo e o filhote arrancou um grito, curto. A mina cobriu os olhos dele, sussurrando: respira, respira. Como quem ensina a maré a voltar. Frank segurou o galho cheio de espinhos, afastando-o com o peso do corpo, sem fazer alarde. O suor escorreu pelo queixo, misturado com poeira e medo. João mudou o ângulo e aplicou o segundo corte, mais profundo. O laço afrouxou, mas ainda mordia a pele. Paulo marcou o tempo. Mais 30 segundos. A mãe, de cabeça baixa, resfolegou e mexeu a orelha, lembrando a todos que força não dorme, apenas descansa. Terceiro corte. O arame cedeu como um suspiro velho. O filhote tremeu. Sentiu o espaço de novo e deitou o queixo no chão, exausto. Faltava tirar o resto com calma, sem deixar a dor virar medo. Com o laço fora, vieram o sangue raso e o tremor. Paulo trabalhou rápido, limpando, aplicando pomada, enfaixando leve para não limitar o passo. Frank manteve o galho afastado até o último espinho soltar, então recuou devagar. A mina tirou o pano dos olhos do filhote, que piscou, confuso, e cheirou o ar como se testasse o mundo. João recolheu o arame para não ferir outro animal e o guardou no bolso como um lembrete duro. Ao longe, um estalo de galho fez todos erguerem a cabeça. Não era a mãe. Eram passos humanos. Frank sentiu um frio curto. Potters? A mina ergueu a mão, silêncio absoluto. O filhote tentou ficar em pé. Precisavam decidir mover agora ou esperar a fêmea despertar com clareza. Cada escolha tinha um preço. Os passos se revelaram não eram caçadores, mas rastreadores da reserva, chamados pelo rádio, trazendo tiras reflexivas para sinalizar área sensível. O alívio veio, mas não inteiro, porque a mãe começou a despertar. As pálpebras pesadas subiram, e um sopro profundo varreu o capim. O filhote tentou se erguer. Cambaleou, porém, Paulo indicou que todos recuassem em meia-lua, dando caminho aberto entre mãe e cria. Frank baixou a cabeça, mostrando respeito, e seu corpo inteiro dizia: paz! A fêmea encontrou o pequeno com o focinho, cheirou a bandagem e soltou um som grave, quase um canto. Então, um gesto que ninguém esperava, a mãe tocou de leve a garrafa no chão com a ponta do focinho e a empurrou na direção de Frank, como se devolvesse um favor. A savana, de repente, pareceu sorrir. O sol baixava quando a mina falou baixo a prioridade. Agora era tirar a corda do pescoço da mãe. Paulo avaliou a distância, calculou o tempo do sedativo restante. E todos concordaram com olhares. Frank segurou a respiração ao ver a pele marcada. Um anel cruel lembrando o peso da violência. A mãe tocou o flanco do filhote e começou a caminhar devagar, como se pedisse que a seguissem. Era isso, ela conduzia. João marcou no chão um semicírculo seguro. Os rastreadores abriram um corredor com fitas reflexivas. O vento trouxe cheiro de água adiante. Talvez a fêmea quisesse chegar ao poço antes da noite. Frank entendeu o recado, caminhar juntos, sem pressa, com respeito. Cada passo soava como uma promessa. A surpresa persistia. Quem diria que um encontro de fúria
viraria um acordo de confiança. Perto do poço, o chão ficou mais macio, marcado por pegadas antigas. A mãe bebeu primeiro, com sede contida, depois abriu espaço para o filhote molhar a bandagem. Paulo sussurrou que ali seria mais seguro tentar retirar a corda, menos poeira, mais visibilidade. Amina assentiu e pediu silêncio total. Frank ajoelhou na beira d'água, vendo o reflexo do chifre e do céu no mesmo quadro. Força e infinito. João apresentou o cortador menor, próprio para fibras grossas. O filhote encostou no ombro da mãe e ela relaxou um pouco o pescoço, como se oferecesse o problema à equipe. O momento parecia frágil como vidro, qualquer estalo poderia virar tempestade. Frank sentiu a própria voz nascer apenas em pensamento. Obrigada por confiar. Paulo indicou a sequência, João manteria a atenção. Amina guiaria o pescoço. Frank cortaria as fibras externas. E ele cuidaria da pele assim que a corda cedesse. O mundo encolheu para o círculo de mãos e respirações. Frank sentiu os espinhos invisíveis da culpa. Por todos os laços já colocados por gente como ele, humanos, e que agora tentavam desfazer. João travou o cortador, Amina murmurou. Devagar. E Frank atacou o primeiro feixe. A fibra estalou como galho seco. A mãe enrijeceu, mas não recuou. Segundo feixe. O odor de linho velho e sangue fino subiu no ar. Terceiro feixe. O anel afrouxou, deixando uma marca vermelha. Paulo chegou com pomada e compressa. A corda escorregou e caiu na água, boiando como um pecado leve. Ninguém comemorou. Apenas respiraram mais fundo. Quando a dor teve nome e tratamento, o grupo afrouxou os ombros. Amina agradeceu à mãe em voz baixa, um ritual simples de respeito. Foi então que o filhote ergueu o focinho e apontou para o mato, emitindo um som curto, quase um chamado. A mãe respondeu e começou a andar, contornando o poço até uma trilha pouco usada. Os rastreadores reconheceram marcas passos humanos, recentes, misturados com arrastos metálicos. Frank sentiu a surpresa crescer de novo. Seria esse o motivo de a mãe conduzi-los? A trilha desembocou num pequeno acampamento abandonado, laços, alicates, sacos de milho para a isca. Silêncio pesado. João fotografou para registro. Paulo recolheu o que poderia ferir. Amina plantou as fitas, área interditada. A noite chegava devagar, mas a verdade já estava inteira. De volta ao poço, o céu já era um cobertor de estrelas. A mãe bebeu outra vez e roçou o focinho na bandagem do filhote, como quem confere se a vida está firme. O grupo se manteve à distância, permitindo que a savana cuidasse do resto. Frank sentou no chão, sentindo a poeira fria. E só então percebeu o que mudara dentro dele: medo virara escuta. E escuta virara compromisso. Amina falou baixinho. Amanhã vamos varrer a área toda. João respondeu com sim. Curto. Paulo assentiu. O filhote, curioso, deu 2 passos na direção de Frank e cheirou o ar. Depois, voltou para o círculo da mãe. A surpresa final não era o perigo, pensou ele. E isso, na noite ampla, parecia maior que qualquer chifre. A madrugada chegou como um sussurro frio, e ninguém dormiu. Amina dividiu turnos, traçou um círculo de segurança e pediu que cada som fosse ouvido como se fosse o primeiro. Frank ficou com o rádio encostado no peito, sentindo o batimento misturar-se ao chiado. O filhote dormia encostado na mãe, deitado de lado, respirando curto e regular. A bandagem mantinha o golpe quieto. João ajeitou as estacas das fitas e Paulo fez a última revisão nos kits, deixando os frascos etiquetados, prontos para qualquer susto. O vento trazia odores de cinza antiga, lembranças de fogueiras e medos. Por um instante, Frank pensou em como a savana guardava histórias que ninguém contaria. Feridas que não viravam manchete.
gestos que eram só semente. A pergunta que queimava agora era simples ao amanhecer. Quem ainda estaria por perto para cuidar? Quando a primeira faixa de luz riscou o leste, pássaros estouraram em notas curtas, como uma senha. A mina sinalizou para avançar em 2 quilômetros na direção do acampamento clandestino, varrendo para os rastros que faltavam. Frank caminhou ao lado de João, fotografando pegadas humanas misturadas a marcas de arrasto. Paulo marcava coordenadas no caderno, disciplinado, enquanto os rastreadores fechavam a retaguarda. A mãe acompanhou à distância, guiando o filhote por trilha paralela, prudente. No chão, uma trilha de milho partido e uma luva rasgada contavam a pressa de quem fugiu. Frank sentiu o estômago apertar, cada detalhe era uma ponta de história que podia voltar como faca. A savana cheirava a decisão, e eles escolheram seguir. A surpresa, percebeu, era que a coragem podia andar sem alarde, só firme. O corredor de espinhos desembocou numa clareira marcada por pneus. Havia cinzas recentes, garrafas vazias e uma caixa de madeira com restos de corda. João se abaixou, examinou o solo e encontrou um emblema metálico caído. Letras gastas, quase ilegíveis. Paulo aproximou o emblema do caderno, comparou com casos arquivados e assentiu. Grave, o grupo era conhecido. A mina respirou fundo, controlando a raiva que subia como fogo lento. Frank fotografou sem tremor. Era provas, não troféu. O filhote grunhiu ao longe, e a mãe respondeu com um sopro firme, garantindo que a família estava atenta. A equipe recolheu tudo com método, como quem fecha uma ferida para que cicatrize do lado certo. O sol ganhou força, e com ele a sensação de que o dia exigiria escolhas maiores. O rádio chiou com uma notícia curta: patrulhas vizinhas fecharam saídas no norte. A mina decidiu montar um falso rastro para empurrar os caçadores em direção ao bloqueio seguro. Frank e os rastreadores abriram trilhas mentirosas, arrastando um galho e espalhando milho, enquanto João, sorrateiro, posicionava fitas num desenho que, visto de longe, parecia abandono. Paulo manteve a mãe e o filhote na sombra, deixando água e sal para que não precisassem se expor. Tudo era um xadrez silencioso. Frank sentiu um orgulho novo. Não de ter feito uma foto rara, mas de caber num plano que protegia vidas. Quando o vento virou, trouxe, do fundo do mato, um riscar de metal. Alguém mexia em algo grande. O jogo deixava de ser teoria. O estalo virou barulho. Passos apressados, vozes baixas, um motor tentando pegar. A mina ergueu o punho e o mundo ficou mudo. As fitas falsas cumpriram o papel. Silhuetas surgiram na trilha errada, caminhando na direção do bloqueio. O coração de Frank martelou, mas as mãos ficaram dóceis, prontas para registrar, sem provocar. João avisou pelo rádio. A resposta veio firme. Intercepção em curso, Paulo. Atento à família de rinocerontes. Sussurrou, uma bênção simples. Em minutos, o ruído se perdeu além da crista, seguido por 3 rajadas secas de sirene e depois, um silêncio limpo. A equipe não comemorou alto. A surpresa maior já estava diante deles: a mãe e o filhote, seguros, bebendo juntos sob o céu que agora parecia mais amplo. Não era o fim da luta, mas era um começo que valia a pena guardar. O sol nasceu com calma, lavando a savana de dourado. A mina sugeriu mover a mãe e o filhote para uma zona mais segura, longe de armadilhas antigas. Ninguém discutiu. Frank caminhou ao lado, atento a cada respiro do pequeno. Paulo conferiu a bandagem, trocou o curativo e sorriu curto. Estava limpo. João checou o rádio com a central, confirmou a rota pelo leito seco do rio. A mãe seguia, firme, mas parava para esperar o filhote. Havia um ritmo novo, como se a terra batesse um tambor macio sob os pés.
Frank pensou no primeiro encontro e no medo. E em como a surpresa agora tinha outro rosto cuidado. O vento trouxe cheiro de chuva distante. Era hora de ir. E de prometer, mesmo sem dizer, que voltariam para vigiar. O leito do rio revelou pegadas antigas cruzando as novas, como cartas que o tempo ainda não leu. A mina pediu pausa sob uma acácia curva. Paulo ajoelhou, mediu a temperatura da pele do filhote, trocou a gaze com mãos seguras. João espalhou um pó suave para afastar moscas. Frank ofereceu água num tampo raso de alumínio. O filhote bebeu, respingando, e a mãe encostou o focinho no ombro dele, como se agradecesse. O silêncio era cheio de mensagens simples. Estamos vivos. Seguimos juntos. Falta pouco. A central avisou sobre nuvens carregadas a oeste. Caminhar, antes da chuva, seria mais sábio. Frank prendeu a câmera, inspirou fundo e decidiu que aquela cena não precisava de foto para existir. Precisava apenas ser guardada, inteira, no peito. A coluna avançou por um corredor de gramíneas altas. De repente, um estampido de longe fez todos congelarem. Não era tiro, era o primeiro trovão. O céu fechou devagar, como uma mão. A mina acelerou o passo, guiando para uma crista de pedra, onde a água escoa sem formar lama funda. Paulo cobriu o curativo com filme leve para proteger da chuva. O filhote estranhou os pingos e procurou abrigo sob o corpo da mãe. Frank percebeu algo belo. A mãe se posicionou de lado, formando um teto para o pequeno. O mundo ficou cinza e brilhante, ao mesmo tempo. João sorriu breve. Boa sorte também chove. Andaram juntos, ombro a ombro com a tempestade, como se o céu quisesse lavar o resto do medo. A chuva caiu pesada e depois virou garoa doce. No alto da crista, o grupo encontrou um vale aberto, com arbustos baixos e pedras lisas, boa vista para todos os lados. Ponto e sim. Chuva! A mina anunciou ali. Seria a zona segura provisória. Os rastreadores marcaram pontos no mapa. João ergueu tiras refletivas em círculo amplo. Paulo observou a mãe pastando tranquila e o filhote ensaiando pequenos trotes. Frank riu baixo quando o pequeno espirrou água pelo focinho, assustado com o próprio som. O medo antigo parecia distante, como um sonho que perde a cor. Ainda assim, a mina lembrou segurança. Não é acaso, é rotina. Iria manter rondas até a noite. Frank agradeceu sem palavras por aquele chão firme. O céu abriu um rasgo de azul. Era quase casa. Com o céu limpo, veio um silêncio bom, de pássaros voltando. Paulo disse que ficariam observando até o pôr do sol, e depois deixariam a dupla seguir sozinha. Frank sentiu um aperto doce no peito. A mãe ergueu a cabeça, cheirou o vento e empurrou o filhote para a luz. Eles caminharam alguns metros e pararam, como se posassem para a memória do lugar. A mina agradeceu à equipe com um gesto simples. João recolheu as últimas fitas soltas. Os rastreadores, em silêncio, olharam o horizonte. Frank tirou uma única foto, não por prova, mas por amor. Na imagem, havia algo que ele não esperava encontrar quando encarou a fúria um começo. E essa surpresa, suave e inteira, bastava. O fim da tarde desceu como um cobertor morno. A savana respirava devagar, e o vale seguro parecia maior do que antes. A mina reuniu todos num círculo simples. Era o momento de encerrar a missão. Paulo confirmou que o curativo estava limpo e que o pequeno já apoiava melhor a perna. João sorriu de canto, cansado e leve. Frank não falou. Só olhou a mãe e o filhote caminhando lado a lado, como se o mundo tivesse voltado ao trilho. Então, algo inesperado, a fêmea ergueu a cabeça e encarou o grupo, sem medo, sem pressa. Deu 2 passos e parou, como quem marca uma lembrança no chão. O filhote imitou o gesto.
Frank sentiu um arrepio bom. Quem diria que aquele encontro, nascido do susto, terminaria como um convite silencioso para lembrar? A mina falou de forma simples. Agora, deixamos que a savana continue. Paulo acrescentou. Orientações de monitoramento remoto. E lembrou do retorno em poucos dias, para checar a cicatrização. João recolheu o último marcador e guardou o emblema achado, prova que viraria denúncia. O vento mexeu nas folhas e trouxe cheiro de terra molhada. Frank caminhou alguns passos e se ajoelhou, não para uma foto, mas para ver o mundo na altura do filhote. O pequeno encarou, curioso, e o som do seu sopro pareceu um riso baixo. A mãe não interferiu, só observou, firme, como quem entende que confiança também é deixar aproximar. Frank sussurrou. Obrigado, e sentiu o peso de muitas viagens caber dentro daquela palavra. Curta. O céu começou a mudar de cor, e a savana acendeu os primeiros brilhos da noite. A central confirmou pelo rádio as patrulhas do norte tinham feito apreensões. Haveria investigação. A mina agradeceu. Voz curta e firme. João, aliviado, brincou que o destino tinha perna boa quando guiado com calma. Paulo anotou horários finais e fechou o kit. Frank, ainda de joelhos, viu o filhote dar um passo hesitante na sua direção e tocar o chão diante dele com o focinho. Não encostou no homem, mas deixou um sinal claro, como um "eu te vejo". A mãe então soprou baixo, quase um canto. O som passou pelo corpo de Frank como um abraço que não precisa de braços. Chegou a hora do adeus. A mina fez um gesto curto, e o grupo abriu passagem. A mãe guiou o filhote por um corredor de capim úmido, rumo às sombras boas do leste. Frank levantou devagar, com a sensação de que algo nele tinha mudado de lugar para sempre. João deu um tapinha no ombro do amigo e disse: "Leva isso na memória, não no cartão." Paulo concordou com um sorriso pequeno. O vento soprou pelas fitas e elas dançaram, baixas como bandeiras de paz. A savana parecia falar: "Vão, eu cuido." Frank respirou fundo e entendeu que a surpresa verdadeira não era o perigo vencido, mas a confiança que ficou. O vale ficou quieto. As estrelas abriram caminho no céu como sementes de luz. A equipe desmontou o perímetro, guardou as marcas, apagou os rastros. Antes de partir, Frank caminhou até a água e viu, na superfície lisa, duas formas que iam sumindo no escuro, mãe e filhote, firmes, inteiros. Ele sorriu sem mostrar os dentes. A mina apagou a lanterna e disse: "Missão concluída." João respondeu com um "Até a próxima", e Paulo fechou o caderno. No rádio, apenas silêncio bom. ... Frank colocou a mão no peito e sentiu que a batida estava calma. O susto do começo virou lembrança que aquece. A surpresa. Afinal, era simples quando a gente escuta, a vida escuta de volta.